Olá, é um prazer estar aqui de volta com você, comemorando a sua atenção, o seu desprendimento, o acompanhamento da minha produção aqui no meu canal, José Neumann Pinto no YouTube. E hoje eu vou fazer uma estreia, eu estou reativando o site Estação José Neumann Pinto e no blog desse site criando uma coluna em que eu vou dar assim, um artigo reduzido, uma opinião. É como se fosse uma espécie de Twitter particular, né? Essa coluna se chamará Cantando de Galo, uma referência jocosa ao meu sobrenome Pinto. Pinto do pai, Pinto da mãe, que meus pais eram primos. Pois bem, o Cantando de Galo desta sexta-feira, dia 4 de março de 2022, é um comentário intitulado O Crime do STF. O Supremo Tribunal Federal, por 9 votos contra 2, decidiu manter o fundo eleitoral, fundão, de 4 bilhões e 900 milhões de reais para o financiamento de campanhas eleitorais. Numa matéria do Estadão, de Adriana Ferraz e Wesley Galzo, ficou informado que o fundão supera o orçamento de 99,8% dos municípios brasileiros, incluindo nesta conta toda a arrecadação com impostos, além de transferências federais. Em julho de 2021, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, INPA, publicou o ranking de 26 países, tendo o Brasil em primeiro lugar, entre os países com maior gasto anual de dinheiro público com campanhas eleitorais. O Brasil teria 2,5 vezes o gasto do segundo colocado, que é o México. Imagine só, que ranking, né? Em entrevista ao site Poder 360, o pesquisador responsável pelo estudo do INPA, Luciano Irineu de Castro, afirma que o sistema político brasileiro beneficia a si mesmo, o que nós concordamos plenamente. Não é verdade? E mais, segundo Luciano Irineu de Castro, quando se gasta para o sistema político, isso significa que acaba sobrando menos recursos para a população. É preciso encontrar uma forma de reduzir valores exorbitantes para gerar mais serviços públicos para a população, fecha aspas, e eu volto a comentar. Ficamos assim. O Congresso eleito com dinheiro de corrupção fez uma lei que lhe garante o que vinha recebendo antes por práticas criminosas, de volta ao mensalão. Os partidos vão dividir a verba bilionária estipulada pelo Congresso, de acordo com as bancadas eleitas para a Câmara dos Deputados em 2008, e sancionada pelo presidente que ia acabar, que ia fazer mais Brasil e menos Brasília, o Jair Bolsonaro. O que favorece e fortalece a oligarquia política e, como consequência, a sua perpetuação no poder. Esta lei é contra o interesse público e subverte os pilares da democracia. Bom, meus amigos, já que falamos no Jair Bolsonaro, eu encerrei aqui a coluna no meu site, no blog do meu site, Estação José Neumann Pinto, para comentar algo referente a Bolsonaro, a Jair Bolsonaro, ao capitão sem noção. Pois é, logo cedo, hoje a Isabel me pôs a par de uma notícia que saiu na Veja. A Veja entrevistou Rony Lessa. Rony Lessa é acusado pela polícia fluminense, pela polícia civil fluminense, de ter executado a vereadora Marielle Franco e o seu motorista, o Anderson. Pois é, o Rony Lessa, nessa entrevista, conta que quando, você já percebeu, quando você vê o Rony Lessa se deslocando nos filmes na televisão, atualmente ele está num presídio, né, federal, ele tem uma dificuldade com a perna, ele tem uma perna que ele está sem uma perna, né? Aquilo foi produto de um tiro, de um atentado contra a vida dele. E aí ele está contando que recebeu uma ajuda muito especial do então deputado federal Jair Bolsonaro para que ele fosse atendido por uma associação. Isso implica uma relação que é muito mais do que a de um vizinho. Aliás, por falar em vizinho, vamos nós aqui
comentar o óbvio. Como é que pode um sargento reformado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ter uma casa num condomínio de luxo? Eu nem falo onde mora o presidente da República. Não, onde mora o ex-deputado federal. O ex-deputado federal que tem uma renda, vamos combinar, muito superior à renda de um sargento da PM do Rio de Janeiro, tá certo? É muito estranha essa vizinhança, até porque, meus amigos, é bom nós esclarecermos que o Rony Lessa não é apenas acusado de ter matado a Marielle Franco. O Rony Lessa é acusado de contratar assassinatos num quiosque na praia de frente ao condomínio. Ou seja, ele era um funcionário executor de uma organização criminosa chamada Escritório do Crime, que era chefiada pelo empreiteiro, pelo patrão Adriano da Nóbrega, ex-capitão da PM, também expulso por participação em crimes. Adriano da Nóbrega, como se sabe, foi condecorado com a medalha Tiradentes da Alesp, né? Quando, por ordem do deputado estadual, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, a LERJ, não é a Alesp. A Alesp é de São Paulo. Quando era deputado Flávio Bolsonaro, hoje senador. E o pai também não ficou atrás, fez discursos homenageando, compareceu ao julgamento na justiça de um assassinato feito por uma patrulha que era chefiada por ele, e o Flávio Bolsonaro só faltou chorar quando ele foi morto, quando ele foi fuzilado por policiais baianos e fluminenses numa ação lá no litoral da Bahia, que se assemelhou muito a uma queima de arquivo. Então essa história precisa ser explicada, assim como precisa ser explicado aquele chequinho de R$98 mil do Fabrício de Queiroz, factotum do Flávio Bolsonaro na Alerj, para a senhora Michele Bolsonaro, primeira-dama do país. Eu não posso terminar também esse vídeo de hoje deixando de fazer uma referência a um fato internacional da maior gravidade. As tropas invasoras da Rússia na Ucrânia bombardearam na madrugada de hoje a maior usina nuclear da Europa. De lá para cá, desde a notícia desse bombardeio, se noticiou que morreram militares ucranianos que estavam lá na usina, mas se garantiu que não houve vazamento. Meus amigos, não quero dizer que houve vazamento nuclear, porque isso é muito grave. De qualquer maneira, é um crime de guerra. Agora, a verdade é que nós não sabemos qual é o efeito nocivo desse bombardeio numa possível contaminação. Eu só quero lembrar que um dos maiores desastres nucleares recentes foi exatamente numa cidade chamada Chernobyl, que na época era controlada pelos russos da União Soviética, mas já ficava em território ucraniano. Hoje, a Ucrânia é um país, tem a sua língua, tem as suas leis e tem um presidente eleito legitimamente. Não tem nazista lá, não. E o Vladimir Putin vai ter que se explicar muito, muito, depois desse tipo de bombardeio, não apenas pelas mortes, também pelas mortes. Como dizia Hemingway, seja qual for o motivo de uma guerra, ela será sempre um crime. Bom, antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar aqui um aviso. Você que me acompanha, não perca, por favor. Amanhã, sábado, à 13h, eu publicarei o Neumann Entrevista com o embaixador Rubem Recupero, foi embaixador nos Estados Unidos, foi ministro da Economia e foi ministro também do Meio Ambiente no Brasil. O embaixador fala exatamente dessa questão geopolítica mundial com a guerra da Ucrânia. Quem também se refere à guerra, à invasão da Ucrânia, é o colega, o jornalista, o amigo Fernando Gabeira. Fernando Gabeira, atualmente documentarista e comentarista da Globo News, dá uma entrevista na minha série Dois Dedos de Prosa. Com uma coincidência engraçadíssima, né? Ele nasceu na cidade de Juiz de Fora, onde nasceu também Jacó Pinheiro Goldberg, que foi o assunto
do último Dois Dedos de Prosa. Só que o Jacó é descendente de judeus poloneses e o Gabeira de libaneses. Bom, são amigos, né? Por isso deveriam ser inimigos, né? Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!